Boa noite, Eunice. Boa noite, Adiana. Boa noite, Camila. Boa noite, Bianca. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Então tá bom. Bianca e Adiana, se puderem abrir a câmera, a gente sempre convida para ter essa conversa um pouco mais próxima de uma roda de conversa, de um olho no olho. Então, se rolar, abra a câmera. Boa noite, Lucas. Beleza, irmão? Seja bem-vindo. Tudo bem? Olá, Diana, querida, tudo certo? Camila voltando aí. Arro. Então, estamos nos reunindo hoje para falar de algo super importante que está, vamos dizer, nesse universo do autoconhecimento hoje em dia, super nesse lugar. Quero achar o meu propósito, o meu Dharma, quero realizar a minha missão na Terra. E a gente tem uma série de devaneios e pensamentos em relação a esse lugar, né? Cada um procurando seu caminho e todo mundo nessa busca, né, que está agora no universo do autoconhecimento. Então, acho que todos que estão aqui estão um pouco nessa caminhada, né, têm interesse nesses assuntos. Né, eu falei bastante de Dharma um pouco no grupo, falei um pouco no meu Instagram, de achar teu propósito, de talvez se sentir perdido, de não, não saber exatamente quais são os próximos passos. E todas essas são reflexões importantes, assim, para que a gente possa realmente utilizar a nossa mente inteligente, que pensa, que raciocina, que escreve a nosso favor, e não para nos distanciar da nossa natureza. Então, o que eu vou falar bastante, um pouco hoje, assim, é sobre essa mudança de switch do lugar da mente. De onde que a mente entra nesse processo de encontrar o seu caminho nessa terra, de encontrar a sua missão nessa terra. Então, a gente vai falar de algumas ressignificações também, principalmente nessa palavra de missão. Acho que um ponto que já sinto de trazer logo no começo para a gente entender com profundidade é que a tua missão, o teu propósito, né, o teu dharma aqui nessa terra, ele não é nenhum lugar que você vai chegar. Tipo, tá aqui na Terra, nasceu, tem uma missão a ser cumprida, chegou lá na missão, é isso. Então, eu sinto que muitas, tantos que comentaram no grupo também, não lembro exatamente quem foi, mas dessa, estou em busca do meu caminho, mas continuo ainda com uma sensação de falta interna. Então, o primeiro ponto, assim, para a gente já começar uma conversa alinhada nesse lugar, é justamente entender de que não existe nenhum lugar a se chegar. Existe uma missão a ser cumprida, mas é aquela missão tão grande, assim, tão grandiosa, de tantos anos, de tantas centenas de anos, que quando a gente pensa em uma vida, ela não tem um lugar para chegar. Tem sim sobre. Olá, boa noite, Tatiana, seja bem-vinda, tudo bem? Tem sim sobre entender os direcionamentos, os direcionamentos não, entender qual é o fluxo da vida que te atravessa, para onde ela está te levando, e que a gente possa dar passagem para isso e aproveitar demais essa caminhada aqui na Terra, e desfrutar demais dessa jornada, e aproveitar cada dia, cada segundo, aquela velha história, não é sobre chegar lá em cima da montanha, é sobre aproveitar a caminhada, sabe? Então, mas esse é um conhecimento, nesse ditado simples, às vezes a gente tem conhecimentos muito valiosos. Muitos conhecimentos valiosos vêm de uma forma gigantescamente simples, e às vezes a gente só não tem a capacidade de compreender esse ensinamento. Eu queria, só para a gente entender um pouco também, eu queria abrir um pouco para vocês falarem. Convido a todos, se puderem falar, ia ser massa, mas se alguém não sentir também está tudo certo, de trazer rapidamente, assim, se você sente que você encontrou teu Dharma, se você sente que está no teu caminho, se você não tem a menor ideia o que é isso, se você se sente completamente perdido, só para vocês trazerem um pouco, assim, para a gente ir entendendo, né, como melhor, porque isso aqui não é uma aula que eu vou ensinar para vocês o que é o Dharma e os 3 passos mágicos que cada um vai ter que fazer para encontrar o seu Dharma.
porque isso também não existe. Então, na verdade, aqui vamos fazer uma reflexão, e eu vou compartilhar uma série de reflexões que eu tenho, né, que eu faço na minha vida, com os meus processos, de como eu estou encontrando o meu caminho, né, e seguindo essa jornada, e aí para que vocês possam fazer essas mesmas reflexões, ou reflexões similares no processo de vocês, e que cada um vai entendendo o seu caminho da sua forma, despertando esse mestre, essa mestra, esse guia, e essa guia interior que está dentro de cada um. Então, vou fechar meu microfone. Quem sentir de trazer um pouco só sobre o seu processo, eu acho super rico, assim, para a gente trocar. Então, vou desligar. Quem sentir aleatoriamente, fique à vontade, abre o microfone, compartilhe um pouquinho. Bem, eu vou falar. Eu tenho uma trajetória nessa terra, nessa vida, de 62 anos, né? E o que eu quero agora, nessa transformação, não sei se pode usar até esse nome, é de tornar uma vida mais prazerosa, mais leve, com mais amor. É essa minha proposta, assim, para mim. É isso. E, Anis, só uma pergunta para você. Quando você entende assim, missão na Terra, vem algo para ti? Porque tem vários tipos de realizar missões na Terra, né? Não necessariamente tipo um trabalho, tem vários tipos, várias formas, várias maneiras. Então, eu queria saber se você sente assim, como é que é isso para ti? Bem, eu penso sim de contribuir com o coletivo, com o grupo, com alguma aptidão que eu sinta que é isso que eu tenha condição de fazer. Mas eu estou nessa descoberta. O que eu efetivamente posso fazer? Porque eu tenho pretensão, sim, de um trabalho voluntário. Isso eu quero fazer, em alguma instituição, em alguma coisa. E então, isso está reverberando, mas é o próximo passo. Massa, amiga, gratidão pela partilha. Ponto legal que você trouxe sobre essa questão, né, da missão também. A gente também, nesse universo que tem um pouco a ver com o patriarcado, com estar sempre em evidência, que é o Dharma tem que ser um negócio assim, vou realizar o meu Dharma, eu vou transformar a vida do inteiro. Então, também sinto que tem um pouco desse lugar de uma missão grandiosa e gigantesca que todos vão ver e vão falar que eu sou muito maravilhoso, porque eu estou cumprindo um Dharma lindo e nobre. E então, também não é muito sobre isso. É sobre e também entender que são várias pequenas missões. Então, não é sobre, né, não é encontrar um caminho e vai. É sobre aprender a ler a vida. E aí o Dharma vai se apresentando porque você está atento aos sinais da vida, ao que você sente, e aí as coisas vão acontecendo. Então, são várias missões que a gente cumpre na vida, e às vezes é com uma pessoa que a gente cruza na rua que vira um olhar e rola uma conversa, e rola uma troca, e é super rico, e expansivo, e curador. Então, também, isso é importante. Gostaria de convidar mais pessoas para compartilhar, porque a gente vai vendo que com o compartilhamento de cada um é muito rico, a gente vai entendendo coletivamente qual que é essa ponta. Eu estou aqui só como mediador de conversa para ir alguns direcionamentos para que a gente possa juntos concluir, porque se a gente conseguir colocar a perspectiva de cada pessoa aqui, os desafios de cada pessoa aqui, de uma forma aberta, tenho certeza que essa troca vai ser muito rica. Então, vou fechar o microfone, vença a sua vergonha, abre o microfone, compartilha um pouquinho. Olá, é minha primeira vez aqui com vocês, então gratidão, viu, por estar aqui hoje. Falar sobre missão, né, já estou numa trajetória aí já de uns 3 a 4 anos, assim, me desenvolvendo, então eu vejo que a minha, vamos dizer, se poderia colocar como essa palavra, missão, a minha primeira missão foi buscar me conhecer, me reconhecer como parte desse todo, né? E a partir disso, é como tu falou, a partir disso, se inserindo no todo,
se sentindo parte disso tudo, a gente começa a abrir o olhar para as coisas ao nosso redor. E aí, nesse movimento, eu vim desenvolvendo de várias formas, né? Hoje eu também sou instrutora de yoga, tem várias outras... Então, você tem várias pequenas missões, realmente, assim, né? Estou desenvolvendo vários trabalhos ao mesmo tempo. Mas ainda assim, fui eu até que, inclusive, coloquei aquele comentário da falta, né? Porque existe uma necessidade minha interna de manifestar algo que eu quero muito, por exemplo, e que eu não consegui ainda, né? Que é um trabalho que eu estou querendo desenvolver. Então, parece que ainda está faltando alguma coisa para eu poder realizar de fato, nesse sentido, sabe? Mas desde que eu venho me desenvolvendo, assim, eu abri um espaço, eu sou instrutora de yoga, faço outras atividades, eventos e tudo mais aqui, então nesses anos as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural, né? Como eu entrei numa onda e essa onda foi me levando e eu fui deixando as coisas acontecerem. E eu me vejo hoje uma outra pessoa, totalmente diferente do que eu era há 4, 5 anos atrás. E isso faz com que hoje eu pare um pouco e entenda quem eu sou, para depois eu tentar me encontrar de algumas outras formas para manifestar outras coisas, né? E aí a necessidade, a única coisa que eu sei é que eu quero estar a serviço do todo, do próximo. Então, as formas que isso vão acontecer, eu acredito que vão se apresentando. É isso. Amiga, gratidão pelo compartilhamento, que legal saber um pouco mais da sua caminhada, da sua jornada. E, assim, também trazendo, assim, um ponto do que você trouxe, que existe, né, estamos nesse processo de relação entre a nossa mente que pensa e o divino, e o vazio. É uma relação. E eu sinto que na nossa sociedade, essa relação, ela não está no lugar certo, não está saudável na grande maioria da sociedade. Porque existe uma diferença entre o que eu quero para minha vida e o que a vida quer para mim. Você entende a diferença? Porque existe uma voz mental, a mente que fala, o nosso ego, que ele tem ideias mirabolantes, vontades mirabolantes, e se a gente usar a nossa inteligência, servir essa mente, isso é um caminho sem volta, essa roda de samsara, tipo, é o caminho do sofrimento, porque essa mente, ela não é brincadeira que, tipo, quero comprar um carro, aí o cara compra um carro, aí agora quero comprar um barco, aí o cara compra um barco, agora eu quero comprar 2 barcos, aí eu quero comprar um avião também, aí eu quero comprar agora um foguete espacial. Então, essa mente, ela não tem fim, assim, ela é insaciável se a gente for servindo a ela. E existe essa questão que é, o que a vida quer para mim? Você percebe que quando uma semente cai no jardim e germina, ela já tem uma missão. Ela já sabe qual é o tipo de planta dela, ela já sabe o que ela vai contribuir naquele organismo, né? Com o que ela vai contribuir. Se ela vai ser aquela que vai crescer rápido, que vai dar sombra para as outras, ou aquela que vai aprofundar muito a raiz para chupar mais água para as outras beberem, ou aquela que vai cair muita folha para virar adubo para as outras. Então, ela já sabe a missão dela. E ela não questiona. E a gente tem um processo que é a mente e a sociedade que a gente vive hoje, que a sociedade te impõe uma missão, que é ir para a escola, trabalhar, arrumar um trabalho, trabalhar a vida inteira, comprar todas as coisas para você ser feliz, ter filhos, morrer. Essa é a missão que contaram para a gente que a gente tem que ser. E aí, dentro dessa missão mais ampla, tem o que é ser homem, o que é ser mulher, que já te encaixota em diversas coisas. E aí, como é que fica algo que é natural seu, que é
talvez seja muito diferente da grande maioria, como é no meu caso. Ou talvez não, ou talvez a grande maioria talvez esteja só, não, sei lá, entendeu? No fundo é tudo igual, mas cada um expressa de uma forma. Mas para não perder a linha de raciocínio, você tem algo natural seu que brota em você, que é natural seu, que é a sua alma. É o que a sua missão na Terra, que ela tenta se manifestar através dessa vida, né? Você tem um corpo físico que tem músculo, tem osso, tem tendão, tem, né, um monte de coisa, e existe uma faísca de vida que traz vida para esse corpo, senão ele seria só carne, osso, músculo, tendão, face, não teria vida. Existe um milagre dentro de todo mundo que é a gente está aqui conversando, falando, sentindo, sonhando, pensando, agindo. E ninguém explica isso, porque isso é o milagre da vida. E é nesse lugar que todo mundo, que a gente é da mesma, a gente vem da mesma fonte, que é Pachamama, que é Deus, natureza, Shiva, Brahma, o que é que você quiser chamar desse algo, o impalavrável, né? Então, quando a gente vem, da mesma forma que uma plantinha vem numa semente com uma missão naquele organismo, a gente vem com uma semente para que a gente possa fazer esse organismo, esse mundo, ser saudável. E aí a gente tem esse impulso natural, só que por esse negócio de diversas caixinhas, tipo, o negócio não dá, porque você está ali tentando se enquadrar naquelas caixinhas que te deram. Você acorda, sai da barriga do tamanho, você vai para uma caixa, uma incubadora. Da caixa você vai para um carro, do carro você vai para o apartamento, do apartamento você vai para a sala de aula, do sala de aula você vai para o elevador, do elevador você vai para o banho, tudo é caixa, tudo é caixa, tudo é caixa, tudo é caixa. E aí, a gente ainda por cima de tudo isso, que já é um desafio, né, dentro dessa monte de caixas de entender quem é a gente já tem essa coisa do patriarcado, que é competir e ser melhor que os outros, né, em todos os universos, né, masculino e feminino. E aí, isso dá muita merda. Isso distancia muita gente para entender, cara, o que eu vim fazer nessa terra? E ainda por cima, né, que a gente vai falar um pouco mais de yoga, que são os véus de Mahamaya, que fazem você perceber que você é separado de todo mundo, que a natureza não é você, que você é um serzinho sozinho, fraco, insignificante, desse tamanho, que não tem poder para fazer nada. E que tem que seguir as normas da sociedade, que tem que trabalhar com um negócio que você não gosta, porque senão você não vai arrumar nada para fazer e vai morrer de fome, que tem que permanecer naquela relação que não te nutre, porque senão você não vai arrumar ninguém e vai ficar sozinho para sempre. Então, tipo, você entende que isso é um videogame, assim, tá ligado? Essa dinâmica da cidade, escassez, trabalha pra caralho, tudo é muito caro, compre as coisas para ser feliz. Isso é uma dinâmica de um videogame que a gente chama de das ilusões de Mike, que as pessoas fazem você acreditar que você tem que seguir e que essa é a única opção. Então, bom, vou abrir o microfone para cada um. Alguém compartilhar mais algum ponto e a gente seguir nessa então fiquem à vontade. Não tem certo e errado, aqui tem sobre se expressar. Oi, Edu, tudo bem? Na paz? Eu queria só, na verdade, eu não vi como foi, como vocês começaram, eu acabei entrando depois, mas queria só contar um caos muito parecido com o que você está falando, que me pôs, assim, a pensar muita coisa. Eu estou trabalhando num podcast que é sobre empreendedorismo, né? E essa semana foi um cara que ele tem uma das últimas locadoras de de filme de videocassete da periferia de São Paulo, né? E aí ele foi convidado, ele falou, pô, eu fiquei muito preocupado quando eu vim para cá, porque eu não considero minha história como uma história de sucesso financeiro. Então eu não teria o que falar sobre isso, porque é um podcast de empreendedorismo. Aí ele falou que foi conversar com o filho dele, repensou, né? E aí ele viu que por mais que não teve um sucesso empreendedor no sentido de ter grana, né? Ele fez a vida dele inteira dele que ele gostou, foi muito natural para ele. Ele teve amigo pra caramba e a videolocadora dele sempre foi um point no bairro
onde as pessoas chegavam para conversar, às vezes estava estressada para falar dos problemas, ele entende muito de vídeo e tal. E aí eu comecei a pensar, quando ele estava falando, né, o quanto esse cara indiretamente não serviu de psicólogo para uma cambada de gente que não teria coragem de ir num psicólogo para falar de algum problema, alguma coisa que estava na vida dela, que estava atrapalhando a vida dela, e o quanto, de certa forma, dele ter um negócio tão diferente, assim, que é uma videolocadora na época, na era do digital, né? E porque ele manja muito de filme, gosta muito dessa questão, ele está fazendo o que ele quer e ele está ajudando uma caralhada de gente, sabe? Com uma coisa simples e às vezes sem nem perceber muito bem o que ele próprio está fazendo, sabe? Que massa esse caso, irmão, porque é bom que você trouxe esse ponto, porque a ilusão de tudo que eu falei é a ilusão da economia. Tipo, qual que é a maior preocupação do mundo hoje? Que a economia cresça. Gente, a economia tem que crescer, o PIB. Todo mundo só pensa nessa porra, tá ligado? Então, os resultados são muito baseados assim, tá, quanto dinheiro você ganhou? Sabe? E aí, tipo, porra, peraí, assim, sabe? Até que já tive, né, uma briga, não uma briga, uma conversa com a minha mãe, tipo, ia fazer a cerimônia lá, sei lá o que, ela... Ah, tá, mas quantas pessoas escreveram? Quanto dinheiro já rendeu isso? Quantas pessoas escreveram? Quanto dinheiro... Eu falei, porra, mãe, realmente, tu só quer saber quanto dinheiro eu ganho, tu fazendo um negócio maravilhoso, a puta cerimônia linda, incrível, e você só quer saber quanto dinheiro eu ganho com a cerimônia. Porque aí tem os processos dela, de preocupações dela, com a minha saúde financeira e com o meu trabalho, tá tudo certo, o processo dela, mas é uma tendência a valorizar só o resultado financeiro. Tipo, exemplo você vê que aí vem questão patriarcado, né? Porque a base do patriarcado é quem, né? Né? A competitividade, para mim, no mundo dos homens, se resume assim: quem tem o pipi maior, é quem é mais rico, quem é mais forte, quem é mais bonito, quem pega mais mulher, quem tem um carro maior, né? E aí as pessoas ficam nessa brisa e estão se distanciando da própria natureza das pessoas. E eu ia trazer um ponto que tudo é aprendizado, né? E não necessariamente só o financeiro é um resultado. Obviamente, estamos no plano da matéria, e temos sim que ganhar dinheiro, e temos sim que ter um planejamento financeiro, e temos sim que ter uma inteligência aqui na matéria e fazer os planejamentos para que a gente possa ter troca, né? Tipo, eu faço algo verdadeiro do meu coração, e aí as pessoas me retornam com uma forma, com um retorno financeiro, que é o que eu faço aqui, e é massa. Então, grato pela partilha, amigo. Queria convidar mais alguém para compartilhar, se alguém quiser compartilhar para a gente ir seguindo. Ninguém mais quer compartilhar? Eu posso seguir, então, é isso. Beleza. Eu quero compartilhar com vocês um processo que é de descobrir, assim, um processo que acontece realmente de você entender esse caminho, desde você entender algo verdadeiro dentro de você, mergulhar nessa frequência verdadeira, cultivar essa frequência verdadeira, em algum momento ela vai viver no plano da matéria. Porque primeiro a gente, né, entende, né, primeiro que nem a Diana falou, o autoconhecimento, a gente vai trabalhando o autoconhecimento, vai fazendo as práticas, vai entendendo, e aí depois a gente dentro disso a gente vai se conhecendo. Eu queria só trazer um ponto que eu esqueci agora, que o Henrique trouxe também, que é essa questão do Dharma, né, que é um ponto super importante dentro das caixinhas, que eu acho legal trazer agora para a gente não perder o fio da meada depois. Por exemplo, tá, Camis, depois eu te chamo para você falar, tá? Vou falar aqui, depois eu te chamo. Tipo, por exemplo, um das minhas grandes qualidades, uma das minhas funções na Terra, grandes missões é o cuidado. E aí, né, eu gosto muito de xamanismo, participo de cerimônia de ayahuasca com meu professor, na nossa egrégora ali, e aí tinha um lugar dentro de mim que sempre queria ser igual ao meu professor. Queria estar lá na frente, com o violão na mão, guiando a cerimônia, conduzindo o negócio todo, lugar de evidência. Para mim, aquilo tinha valor. E aí, como
também nesse lugar de Dharma, é importante, nesse mundo, principalmente nesse mundo da espiritualidade também, a gente perceber quais as personalidades que a gente quer ter porque a gente acha que ela tem valor, porque às vezes você está perdido, não tem a menor ideia quem você é. Mas aí você pensa, pô, vou ser professor de yoga porque professor de yoga é bonitinho, todo mundo adora, namastê, e aí você constrói essa personalidade para ter valor. Também é uma cilada. E dentro da cerimônia do meu professor, eu entendi o quê? Mas olha o desafio de entender algo tão simples. Eu entendi que uma das minhas maiores qualidades é o cuidado. E por que que foi tão difícil para mim entender e assumir isso? Porque cuidado é uma qualidade do feminino, entre aspas, atrelado às mulheres, e nessa sociedade patriarcal, atrelada como que tem menos valor. Porque ninguém está vendo. Tá, então o cara está cantando na frente, mas quem está cuidando das pessoas, que é um trabalho maravilhoso, importantíssimo e primoroso, ninguém está vendo. Então, nesse lugar também de Dharma, eu convido vocês a perguntarem o que você faria se ninguém tivesse vendo, sabe? Se não tivesse ninguém vendo, o que você faria? Também que é um lugar de pesquisa. Primeiro o que te dá muito tesão? O que você faz muito tesão? Primeiro, segundo, o que você faz fácil, fluido? Que quando você está fazendo puff. E, em geral, esse ponto é importante, o que é fácil e fluido, em geral, quando um negócio é fácil e fluido para a gente acha que é fácil e fluido para todo mundo. E não, às vezes não é. Tem um negócio que você faz que tem um monte de gente tem super dificuldade de fazer e você faz fluidamente. Então, esses são pontos de pesquisa, porque aquilo que eu vou só falar um pouquinho no começo da aula, que o pessoal chegou depois, não tem nada para ser encontrado. É sobre aprender a ler a mágica da vida, o fluxo da vida que te atravessa e usar a tua mente que analisa esse fluxo da vida que te atravessa e entende para onde ele está te direcionando. E aí você usa a tua inteligência para servir essa força da vida que te atravessa. Mas ela sente, analisa e serve. Ela não escolhe, ela não serve a ela mesma. É uma vírgula é algo, sim, tem que estar muito atento, porque, e nesse processo também, a gente vai dar umas viajadas, ou dar umas desalinhadas, volta, presta atenção, toma uma medicina, percebe que está viajando, volta para cá, faz uma prática de yoga, e vai nesse slackline da vida, que é, às vezes, equilíbrio, às vezes, equilíbrio. E também gostei muito de quem falou que, no grupo, mais ou menos, que é importante perder o equilíbrio para entender o que é equilíbrio. É importante se permitir errar, sabe? Camis, quer trazer alguma coisa, amiga? Oi, boa noite, estamos escutando? Beleza. Depois da sua fala, a gente acaba perdendo o foco, né, Edu? Mas o que eu queria trazer são muitas coisas que vêm muita expansão, ainda acabo perdendo o foco. Mas o que eu queria trazer, em relação ao Dharma, para mim, eu acredito que estejamos onde precisamos estar exatamente quando precisamos. Então, tudo bem isso, entendemos. Entre aspas, né, entendemos. Mas, a partir do que a gente vai fazer desse entendimento, como que a gente vai conseguir agir da melhor forma para que a gente consiga, assim, conseguir alguma coisa daquela ação. Mas não fazer para conseguir, mas para que o fluxo seja liberado naturalmente, né? Ao invés de pensar com a mente egóica, né, sozinha ali, a gente conseguir liberar esse fluxo de compaixão e aí gerando, e assim fazer isso de uma forma que cresça, né? Só que por muitas vezes a gente acaba perdendo essa fonte que nos nutre, né, para a gente continuar fazendo também. E, por exemplo, uma vivência minha que o que eu semeei quando eu era mais nova, né, que é a minha profissão hoje em dia, que é maquiadora, foi me esconder através da maquiagem. Então, eu vi que eu semeei aquilo como um propósito que eu tenho hoje, entre aspas, mas que eu vejo que não é mais o que realmente é o que eu vou fazer de melhor, de genuíno aqui na Terra. Mas eu vejo que foi uma coisa que eu semeei com a minha verdade que eu tinha naquela época. Pode ter semeado com amor ou pode ter sido semeado com ódio, não sei. Mas foi o que eu semeei. Eu acho que é isso, né? A gente fazer
Mais ou menos eu queria trazer porque a gente tem, né? O nosso propósito, estar onde a gente tem que estar para aprender e fazer da melhor forma com aquilo que a gente tem. É isso, passa a palavra. Esse ponto é muito lindo que você falou, amiga. E porque, assim, a gente colhe do que a gente planta, né? Então, em momentos de inconsciência, quando a gente está estressado, desconectado, nos pensamentos, nas distrações, ou nas drogas, ou nas distrações, a gente não está consciente, a gente não está presente, a gente não está consciente das sementes que a gente vai plantando na nossa vida, mas em algum momento a gente vai colhendo esses frutos dessa semente. E às vezes são frutos que são desafiadores, mas né, isso é desafiador porque é uma questão de assumir a autorresponsabilidade pelo momento que você se encontra e, ao mesmo tempo, muito empoderador, porque você entende que se você começar a trazer mais consciência para as sementes que você planta, com certeza, em algum momento, você vai colher frutos dessas sementes e esses frutos vão ser bem mais da hora do que foram plantados com consciência. E às vezes vão ter sementes que vão ser plantadas com consciência, vão crescer e depois vão morrer, porque são ciclos, tem plantas que têm ciclos menores de vida, e tá tudo certo, então é importante a gente entender como encerrar os ciclos também, né? Porque a gente está atento aos sinais da vida, a vida vai dando, a gente vai sentindo, vai escutando o Pachamama, vai escutando o divino, vai usando as tuas ferramentas, as tuas medicinas para se conectar com Deus, né, que resume essa força da vida, e aí você vai recebendo essas informações do vazio. Para alguém, isso que eu falo é muito surreal ou não? Para alguém é muito surreal ou não? Acho que é realmente o que acontece. Quando a gente está em contato consigo mesmo, com a natureza, com a vida, a coisa só parece que desce um raio divino do céu, assim, uma luz, um insight. Uou, faz muito sentido, parece que deu um download, assim, terminou de baixar tu tá no processo, daí depois que tu fez o download, tu consegue enviar também isso para outras pessoas e ajudar com esse processo que tu já passou, tipo, como se fossem seeders também, sei lá, muito interessante. Sementes, né? Tu já tem a semente, tu já tem aquilo para dar de download para pessoa pegar os frutos depois. Oh, é isso. E por que é tão desafiador esse processo? Porque a gente tem a nossa mente, que ela tá assim, a gente tem que ser muito amigo dela. A gente tem que ser muito amigo da nossa mente, porque ela, vamos dizer assim, como eu vou... Pera, deixa eu beber uma água. A mente quer também que as vontades dela sejam realizadas. Ela também quer. Então, nesse lugar de download, de recebimentos, existe uma cilada que é importante estar atento, que é um aprendizado novo para mim, que eu vou compartilhar com vocês, que é também esse chamado. Sentir o chamado, eu tenho que fazer esse negócio com pressa e rápido, porque eu senti o chamado no meu coração. Tem que mudar tudo, destruir tudo. Tipo, às vezes até pode ser isso mesmo, mas convido vocês a terem um ponto de autoobservação, que é isso muitas vezes pode ser uma vontade obscura do ego, mascarada de um chamado espiritual, de uma consciência. E o meu novo aprendizado é a frequência da plenitude. Se alguém chegar e falar, tem que ir com pressa, semana que vem eu falo, não faço mais nada com pressa. Porque tudo que tem que ser é e acontece, né? Então, toda essa vez também, eu convido vocês a atenção nesse lugar de vir muita pressa, atenção com esse ponto. E eu queria compartilhar um ciclo que eu tenho pensado. Alguém quer mais trazer algum assunto antes de eu passar por um ciclo? Alguém quer mais trazer? Afonso, querida, como você está? Maravilhosa, e aí? Se alguém quiser trazer mais alguma coisa, traga, senão eu vou passar só para um outro ponto que eu quero trazer para vocês.
Beleza, vamos lá. Então, tá. Estamos aqui, adoro exemplo. Estamos aqui, dando um exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa, 30 anos, bem desconectada da sua própria natureza, no corpo homem, que é mais fácil para mim falar, porque foi o corpo que eu nasci e que eu vivi meus processos. E tá ali muito perdido e não sabe de nada, não tá sem vontade da vida, não sabe o que dá tesão, não sabe o que gosta, não tem a menor ideia de nada. Tá. O que a gente faz? Eu sinto que o momento do vislumbre, que é aquele momento que eu acredito que todo mundo já deve ter tido aqui, que é o momento onde você está meditando, dançando, ou fazendo qualquer coisa e você se conecta profundamente, assim, você está do nada, nem era uma prática e nem era um objetivo, ou transando também, orgasmando, você se conecta lá e vai, negócio história, você se conecta e você sente aquela profunda confiança de tudo, a certeza da vida, que Pachamama é você, que você é Pachamama, que é a força do que esse é o momento de um vislumbre. O momento de um vislumbre da sua essência, um vislumbre do todo, um momento onde você consegue dissolver um pouco esses véus que te impedem de ver a verdade, e você se conecta, e aí depois você se desconecta. E esse vislumbre, ele possivelmente vai te trazer algo, assim, tipo, uma prática, né? Foi com a dança, dando um exemplo da dança, porque a dança é um portal novo para mim, foi com a dança, putz, daí é tipo, cara, aí o que a tua mente faz? A tua mente analisa essa situação e fala, caralho, foi uma situação muito intensa, uma sensação muito intensa de profissão que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu preciso olhar mais para isso. E aí você começa, no caso da dança, que aí fica mais fácil de entender. Pô, vou começar a dançar. Coloca uma musiquinha de dança, vai vendo como é que é, pergunta para os amigos as músicas, vai começar a dançar, vai começando a movimentar o corpo, vai começando a movimentar o corpo, e aí você vai se relacionando com esse caminho que te conectou com o todo. Tipo, você, né, aquela prática construiu um microcaminho, um fio de cabelo de conexão. E aí você analisando isso, você vai entendendo as práticas e como você vai direcionar a sua atenção, utilizando a sua mente e valorizando muito esse momento e essa sensação. E aí você vai dançando, aí vai ver os professores de dança, ver uma dança que você curte, vai navegando esse caminho. Vai se permitindo ter as experiências, se abrir para novas coisas, né? E aí dentro disso, por exemplo, vai vir o quê? Putz, vergonha de dançar. Aí você vai rompendo várias resistências, porque é isso, você tem um vislumbre, aí vem várias resistências. Possivelmente vai ser tipo, putz, que vergonha de ir na aula de dança. Aí vem geralmente, talvez, ai, que preguiça de fazer aquilo. Aí você vai deixando para depois, quando não esquece completamente daquele negócio e nem se lembra mais daquilo e fica anos desconectado. Aí vem outra vez, puff, outra situação. E nesse momento, a vida vai tentando, a sua alma, a sua missão interna, ela está todos os momentos tentando ser manifestada. E as situações externas, né, existe uma consciência que organiza tudo isso. Está todo momento te trazendo situações para que você possa se reconhecer. Então, desafios, problemas, frustrações, coisas que não dão certo, perrengue, sofrimento, tudo direcionamento para entender que a gente é. Tem um processo na semente que é muito maravilhoso, que é o processo de... Agora não me lembro o nome. Mas é um processo que a semente tem que passar por um momento de choque. Tipo, tem uma semente específica que o cara tem que pegar e lixar a semente, porque se ele faz isso com toda a semente, o processo de germinação aumenta 90%, porque ela tem que passar um perrengue para ela poder germinar, para ela poder virar aquela árvore dela. Então, muitos dos momentos de sofrimentos nossos são perrengues para que a gente possa desenvolver. Aqui, perdi o fio da meada. Aí, estava falando das situações, dos perrengues. Então, tá, a vida está a todos os momentos querendo se manifestar através de você, cumprir tua missão. E aí, o ponto-chave, que pelo menos na minha caminhada, foi entender esse lugar da mente. A mente que não está preocupada em parecer algo, em ser aceita, em pertencer pela sociedade, em medo de desagradar. Ela está preocupada em observar o que é verdadeiro dentro e dar valor para o que é verdadeiro dentro.
Então, você vai sentindo esses vislumbres, esses fios de cabelo de conexão, você vai direcionando a sua atenção para o que você sente, você vai se permitindo experienciar novas práticas, você vai praticando, você vai dedicando a tua ação para construir aquele caminho que é verdadeiro para você. No caso é a dança, só para ter um exemplo. Você vai dançando e aí você vai entendendo que esse portal para o todo, através da sua ferramenta individual, que no meu caso é o yoga e o tantra, você vai construindo esse portal e você vai abrindo mais espaço para receber esses downloads, para manter essa conexão. A tua internet de escada vai virando um fibra ótica. E aí você vai abrindo esse portal, abrindo esse portal, abrindo esse portal, abrindo esse portal. E aí chega um momento, depois de anos de prática, também é importante, cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo de fazer isso. E aí você vai plantando as sementes, os frutos, as plantas vão germinando, os frutos vão vindo, esse portal vai se abrindo, ele vai virando realidade, né? Porque uma coisa é uma energia interna que você sente que é muito verdadeira. E existe um processo até ela virar isso que a gente está vivendo hoje, que isso é uma energia interna minha que era verdadeira, que virou um projeto, que virou uma escola, que virou um lugar de trocas de autoconhecimento. Mas lá atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, isso era só uma ideia dentro de mim, isso era só um direcionamento, uma sensação que eu sentia de um lugar que eu tinha que ir. E hoje, mas não que eu tinha clareza desse lugar, obviamente, eu tinha alguns direcionamentos, e aí hoje, olhando para trás, eu percebo que eles me levaram até aqui, onde eu estou hoje aqui, dando essa aula e compartilhando com vocês. Então, é sobre a gente alinhar essa mente, para a gente construir com todo o cuidado do mundo, com toda a preciosidade do mundo, o que é verdadeiro, o que é genuíno, o que faz seu coração brilhar. E aí a gente vai direcionando a nossa ação, isso vai se crescendo, esse espaço vai se abrindo, a conexão vai aumentando, mas sempre em humildade e reverência à vida. É Pachamama que está no comando. É fazer o que tem que ser feito. Fazer o que a vida pede para eu fazer. E nesse lugar, é um lugar de uma mente muito humilde. Muito humilde. Né? E essa humildade, ela se reflete. Eu sinto que a gente não é muito humilde. A gente não é tão... É uma qualidade, assim, que é desafiadora ser verdadeiramente construída, assim. E eu sinto que até, que bom que temos alguns homens aqui, porque eu sinto que o meu processo de fazer esse processo de vislumbre, de sustentação, de abertura dessas práticas, veio através do recebimento do conhecimento de uma mulher, de uma deusa, que as mulheres têm um canal de conexão com a vida que é outra coisa do homem. Assim. Então, eu sinto que né, o que criou tudo, o que gera é o feminino, né? O que cria é o feminino. Então, quem criou o mundo não foi Deus, foi a deusa, que é a mulher que cria, que gera. Então, é muito importante também a gente, homens e mulheres, com humildade a essa força da criação que é feminina, da deusa. E no plano da matéria também, né, se permitir escutar as mulheres, assim, entender esse conhecimento das emoções, do movimento, assim, de se permitir se abrir para esse portal, que é aí que a gente vai sentir a vida. O desajuste disso é se perder nisso. Também, né, que tem o desajuste, o desequilíbrio do feminino, que é ficar também só na emoção, só sentindo tudo e não realizar nada. Então, eu sinto que o feminino é essa potência e o masculino é esse direcionamento desse laser, dessa bomba atômica para a materialização de algo. O masculino é a estrutura e o feminino é o que preenche essa estrutura. Porque só movimento sem estrutura não é nada. Só estrutura sem movimento também não é nada. Então, é mudar o switch, né? Acho que o ponto-chave da aula que eu queria trazer hoje sobre Dharma, sobre encontrar os caminhos, agora eu vou abrir mais perguntas, se alguém quiser compartilhar algo para a gente seguir um pouco. Mas o ponto-chave que eu queria trazer é justamente esse lugar, esse switch da mente.
Porque a gente fica muito quem eu acho que eu devo ser, o que está na moda hoje, o que eu vou fazer para aparecer, o que eu vou deixar de fazer porque eu tenho medo disso, assim. E exemplo de relação que eu adoro é, tipo, aquele relacionamento que já foi faz tempo. O teu corpo já te está gritando de diversas formas, tipo, não, 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 mas a tua mente ainda existe um lugar que é, eu acho que eu estou amando aquela pessoa, mas já foi faz muito tempo. Porque essa, né, pode ser talvez um exemplo onde a vida está te mostrando algo através das sensações do seu corpo, o teu espírito está gritando, falando, pelo amor de Deus, se afasta dessa pessoa, porque ela está te distanciando do seu propósito, da sua missão. E existe uma mente que está, por N motivos, aí cada um vai ter seu processo, achar que não vai achar ninguém, medo de ser abandonada, medo de ser rejeitada, carência, né, aí cada um vai no seu processo, que está pegada àquilo. E nesse processo de encontrar o Dharma, um dos grandes pontos também que eu sinto são desafiadores para a nossa sociedade de hoje é o desapego, é lidar com a frequência da morte, porque se você está seguindo o fluxo da vida e você está aberto para ele, as coisas vão mudar. Vão mudar. E a gente tem que estar aberto. E quando você solta a mão desse medo da morte, de mudança, o negócio começa a espiralar e vai. Porque aí o desenvolvimento é tipo tirar uma bola de ferro da tua canela. Aí vai. E deixa eu ver se tinha mais algo que eu queria falar sobre isso. Acabei nem falando muito do processo. O processo seria vislumbre. Vislumbre, entendi uma frequência verdadeira dentro de mim. Aí depois o processo seria a experimentação. Vou experimentar essa frequência. Tipo, o primeiro date é o vislumbre. Você cruzou um olhar com a pessoa e falou, nossa, meu Deus do céu, estou sentindo uma coisa muito profunda no meu coração. Depois tem os outros dates. Você vai lá, sai mais vezes com aquela pessoa, com aquela frequência, com aquela pessoa, com aquele aspecto de você, você começa a aprofundar naquilo. E aí chega um momento que você fala assim, eu preciso me comprometer com essa pessoa, com essa frequência dentro de mim. E nesse momento do comprometimento, é o momento onde você tem que começar a transformar a sua vida para aprofundar aquela relação. E é nesse momento que, em geral, a gente se pega um pouco, às vezes, que fica apegado. E aí a roda para. Sabe? É tipo. Né? Porque eu acredito também que lá no fundo tem muita coisa que a gente sabe que a gente precisa mudar, que a gente sabe que a gente precisa amadurecer, mas é difícil. Eu digo por experiência minha. Tem aspectos que eu sei que são imaturos e eu tô assim. Daqui a pouco eu vou olhar para isso. Porque, né, direcionamento de energia e também se permitir ser um pouco imaturo, se permitir ser um pouco preguiçoso, se permitir fazer porra nenhuma também um tempo. Com, com tesão. Às vezes eu não vou fazer porra nenhuma. Então é sobre desconstruir essa ideia de encontrar algo. É sobre aprender a sentir, perceber o fluxo da vida através das suas sensações. É sobre desconstruir essas caixinhas que limitam a, a nossa possibilidade de ser. E é sobre colocar a mente a serviço dessa força. E ela analise e direciona, porque a gente tem uma mente muito limitada que não tem a capacidade de compreensão da sua missão. Você não consegue entender daqui a 30 anos. Mas talvez exista uma consciência que já está ligado de tudo. E aprender a confiar na vida. Confiar na vida. De olho fechado. Só confiar. Vou abrir aqui o microfone. Quem quiser trazer uma fala para a gente seguir um pouco mais nessa conversa. Estamos chegando quase às 7 horas. A gente pode se estender um pouquinho, não tem problema, mas é isso aí. Fiquem à vontade. Quem quiser abrir, estou aqui ouvidos. Gratidão, gratidão pela troca, pela energia, por esse momento, por esse canal. E estava querendo participar há um tempo, não ia, mas deixei rolar até que hoje que rolou. Então, gratidão aí e bom final de semana. Valeu. Gratidão, irmão.
E outro ponto que eu lembrei agora de falar, e assim, né, vislumbre, e tem um momento que é o momento da sustentação desse canal aberto. Que cada um vai ter uma prática sua, e aqui nessa escola a gente compartilha o quê? Yoga. Acordar de manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, praticar 1 hora e meia de yoga, que é uma ferramenta para você manter o seu canal aberto. Sabe como eu considero a minha profissão? Uma brincadeira, que é, eu sou um limpador de canal. Eu limpo tudo. Porque, assim, o meu trabalho, a minha ação é muito sobre manter esse canal aberto para que eu possa estar recebendo. Marcos, chegou super atrasado, não estamos terminando aqui, mas depois a aula vai ficar gravada também. Então, é sobre manter esse canal aberto. E a gente, né, quem não sabe, a gente tem uma escola de yoga, com prática de yoga de terça a sexta-feira, e a nossa escola é muito voltada, não para que vocês aprendam yoga, e que vocês virem professor de yoga, e que vocês saibam fazer todas as séries do Surya Namaskara. Eu quero que vocês entendam essa ferramenta e vocês diariamente se conectem com a sua essência e de alguma forma com esse canal, e para que a partir dessa relação com esse vazio, né, vai praticando, vai entendendo. É igual um namoro. É igual um namoro. Igual a mesma coisa que se relacionar com uma pessoa externa, você se relacionar com a força da vida que está dentro de você. Tem que ir lá, tem que chamar para jantar, tem que tomar um café, tem que praticar, tem que trazer um presentinho, tem que amar, tem que cuidar, tem que olhar, tem que regar, dar trabalho. Mas floresce. Mais alguém sente trazer algo, gente? Fala, Edu. E aí, irmão? Tranquilo? Cara, tá ouvindo aí? Tá, né? Tá saindo áudio aí? Cara, isso aí que você fala do vislumbre, eu percebo muito essa questão aí no meu processo também, assim, né? Principalmente consagrando a medicina, né? A ayahuasca, você tem muito abre muito esse canal, assim, você olha, você parece que vai no céu, encontra com os elementais da Pachamama, assim, você fala, caraca, velho, é isso, é isso, é isso. Aí depois você sai, né? Ainda, uns dias depois, ainda vai passando, você vai perdendo um pouco, né? E essa questão qual foi a palavra que você usou? Não foi firmeza, não, você usou sustentação, né? Sustentação. Eu percebo muito essa importância, sabe, da sustentação no dia a dia. Eu estou fazendo os 21 dias do estudo do rapé, entendeu? Então, eu sinto muito essa questão da sustentação, porque parece que é uma medicina que ela não é que ela exige, né? Mas é uma medicina que faz você trabalhar essa firmeza, né? De estar nesse propósito, né? Porque ela não é uma medicina que você bebe, né? O sopro é um pouco mais, né? Perde essa firmeza, né? Então, eu sinto essa questão, como é importante a sustentação, de você tá nesse processo e o seu dia ser muito importante, tudo, como é que foi o seu dia, porque você vai fazer o sopro lá no final do dia, se você bagunçou muito o seu dia, cara, você não vai estar legal lá e vai te a força vai te torcer, tá ligado? Mas é bacana isso aí que você falou, velho. Valeu, gratidão. Irmão, tamo junto. Afonso é um querido amigo, conheci ele na última cerimônia de ayahuasca lá com nossos professores queridos, maravilhosos, Ellen, Leandro, Fabiano, Renata, o Theo, maravilhosos. E eu queria fazer um ponto, assim, que você falou, justamente vai esquecendo, assim, e tem umas coisas, assim, dentro da gente, cada um no seu processo individual também, que às vezes é tão diferente do seu meio, assim, que às vezes a gente sente tanto peixinho fora d'água, patinho feio, que dá vergonha, sabe? De uma coisa, eu lembro que na minha família, quando eu comecei, eu tinha uma vergonha de falar que eu queria ser professor de yoga, velho, eu tinha uma vergonha para eu conseguir, porque aí, só que esse processo interno é você sustentar a verdade para você, tá? Sustentar a verdade para uma pessoa. Quero ser professor de yoga.
Sustentar a verdade para mais pessoas. E depois você entender que a sua verdade ela é muito linda. E aí é isso, sustentar a tua verdade, tipo assim, sim, tenho sim algo a compartilhar, sim, fiz processo pra caralho, sim, me conecto à vida através de mim, mas aí eu sinto que quanto mais a gente conecta com a vida, a gente entende que a gente é menos, que essa mente, que esse ego, que não é nada, que a gente que dá passagem para uma força que é linda e maravilhosa, que é a força da vida. O ego é só um programa, só uma forma de codificar essa realidade, assim. Bianca, tu queria falar, amiga? Eu quero falar. Eu estava tentando entender como que eu ia trazer, porque borbulhou várias coisas e aí, não sei, queria falar tanta coisa que eu não sei o que eu quero falar, é tipo isso. Mas eu me identifiquei muito no início com a fala da Diana, assim. Eu me vi muito assim, foi muito espelho de várias formas. E eu anotei alguns pontos que você trouxe, porque você trouxe algumas perguntas. Primeiro você trouxe aquela parte sobre desconstruir na mente essa ideia de que tem um lugar a se chegar, né? E eu sinto... Eu tô travada? Ou tá rolando? Tá rolando, tá rolando, tá rolando. É, tipo, essa sensação mesmo de que tem um lugar a se chegar, tipo, como se eu não cheguei ainda nesse lugar, sabe? Tipo, eu ouvi você falar sobre isso meio que, não sei, trouxe alguma clareza, assim, em relação a esse pensamento, né? Mas quando você faz as perguntas, tipo, o que que é fácil, o que que é fluido, ou o que que é que brota, o que que emerge dentro de mim. Aí quando eu faço essas perguntas, aí me vem como se eu não soubesse. Então aí me vem, tipo, talvez eu não cheguei nesse lugar de saber o que é fácil para mim. Então por isso que fica essa sensação de eu não cheguei nesse lugar, sabe? De, sei lá, saber o Dharma como se ele fosse uma coisa, né? Mas Só trazer um ponto, amiga, desculpa te interromper, só trazer um ponto. Não, é que você talvez não tenha. Eu acho que eu sinto, eu sou teu professor, eu te conheço. Eu sinto que tem coisas que você faz super facilmente, que você só não entende que você faz facilmente, que você faz muito facilmente sobre comparando as outras pessoas, né? Que não existe por esse comparativo, mas a gente pode fazer esse comparativo para também se enaltecer, falar, caraca, eu faço uma parada que pouca gente faz, e para mim é super fácil. Então, eu sinto que eu acho que você assimila super bem várias coisas, você tem falas super boas aqui nas nossas aulas, tem várias coisas. Eu acho que para você falar, desculpa te interromper. Edu, travou tudo, não ouvi nada, socorro. Alô? Alô? Voltei? Voltou? Voltou, mas a imagem tá meio travada. Voltou? Não. Tá, tudo bem. Alô? Voltou, voltou. Eu falei, ouvindo? Sim? Tá me ouvindo? Acho que não. Então, beleza. Aham. Não, eu falei que acho que talvez tu não esteja percebendo algo que tu faça bem, assim, porque a gente se compara de uma forma negativa. Ai, como o outro é melhor que eu, ai, como o outro é mais bonito que eu, ai, como o outro é mais inteligente que eu. Mas às vezes a gente também tem uns pontos que é legal. Fala, caraca, tem uma coisa que eu faço que pô, um monte de gente tem uma dificuldade tremenda de fazer e eu faço simples. Ou até, não necessariamente precisa ser algo externo, amiga, pode ser assim, pô, eu tenho a capacidade de processar muito processo de autoconhecimento com algumas emoções desafiadoras, e eu percebo que tem pessoas que não têm tanta habilidade também. É num lugar só nesse lugar é que a palavra comparação é péssima, mas é um lugar de checagem, assim, sabe? E aí eu falei perdão por te interromper e pedir para você, se quiser continuar falando.
Acho que, gente, acho que a internet aqui, acho que... será que... Acho que agora melhorou, amigo. Acho que agora estou te ouvindo. Pode falar aí. Eu tinha travado essa imagem, mas voltou a imagem agora. Você tá super misterioso aí no fundo preto e de camisa preta. Ai, mano. Ai. Não sei, acho que foram esses pontos mesmo que eu me fiz essas perguntas e eu fiquei meio assim, acho que talvez eu mesma não consegui reconhecer ou entender mesmo, talvez. Arro. E último ponto, trazer assim, se tá na dúvida, pede a força. Como melhor eu posso servir essa força? Esse é o mantra da vez. Como melhor eu posso servir essa força? Como melhor eu posso servir essa força? Como melhor eu posso servir essa força? E aí, pouco a pouco, a gente vai recebendo direcionamentos e alinhamentos para, né, ir direcionando, assim. Então, gente, vou abrir para mais alguma fala, para a gente ir encerrando. Aqui alguém quer, sente trazer mais algo? Então Posso é fazer isso. uma Fale, Marcos, por favor, irmão, fique à vontade. destinada à Bianca, só porque eu gostei do posicionamento que ela trouxe, eu também já fiz muitos questionamentos, né? Sobre o que seria que eu teria trazido para o mundo para servir de uma forma diferente, né? A gente sabe que a nossa função aqui é o servir, né? Não tem nada diferente. Aí, uma coisa que me ajudou bastante, eu estou fazendo o estudo da Cabala, já faz alguns anos já, e o primeiro curso que eu fiz, o nível 1, eles já trouxeram um exercício que ficou repercutindo meio negativamente na minha cabeça alguns dias, que a gente tinha uma listinha de 15, 15 dádivas, 15 dons, né, 15 virtudes que a gente tinha recebido do divino, assim, para manifestar aqui na Terra. E eu lembro que na primeira semana, assim, tipo, consegui preencher 3 muito claramente, que são coisas relacionadas à arte, que eu sinto alguma facilidade, assim, né, diferente dos outros, mas ficava me faltando aquilo, né? E, na verdade, é porque a gente não tem o carinho para se olhar para a gente, né? E daí, na outra semana, a professora pediu para a gente ir perguntando, né, para as pessoas ao nosso redor. Então, isso é um exercício bem legal. Tanto a gente perguntar o que a gente tem para mudar para alguém que a gente tem bastante confiança, né? Quanto a gente perguntar para alguém, o que você enxerga como uma virtude, um talento? E as pessoas me falaram coisas tão simples, tipo, você tem um dom lindo de amar, você cuida com carinho, coisas que eu acabo fazendo com os outros de uma forma natural, assim, mas a gente não percebe, né? A gente acaba não olhando dessa forma, né? Então, quando a gente vai ver, a gente tem várias virtudes lá e a gente consegue preencher uma listinha, assim. Então, te propor esse exercício de você faz lá uma listinha dos talentos e você vai ter que preencher esses 15 talentos. E aí vai pedindo para o divino, vai pedindo para a força, interagindo com as pessoas ao seu redor também, pedindo esse feedback para o professor aí, né? Que ele já reconhece vários em você, tá vendo? E é isso. Não, maravilhoso. Maravilhoso esse direcionamento, acho muito massa, assim, porque fazer esse processo sozinho é desafiador, por quê? Porque a mente tem essas ciladas. Então, quando a gente está sozinho, a gente acaba... A chance da gente brisar é muito grande. Porque você tá ali só se olhando, entendeu? E é difícil, cara, é difícil mesmo, porque a verdade e a mentira, elas são quase iguais, cara, é quase a mesma coisa. É uma chave dentro que muda. E aí, a medicina dos relacionamentos. Se relacionar com uma pessoa intimamente, não necessariamente sexualmente, mas intimamente, nesse campo onde você consegue sustentar, olhar para a pessoa e falar assim, pode falar qualquer coisa que você achar da minha vida que eu estou aberto para receber sem me ferir.
Esse é um campo, assim, que é bem, um estudo bem, assim, às vezes é difícil de escutar, né? Mas é um campo também que possibilita não ter auto-engano, porque não dá para esconder. Quem tá de fora tá te vendo. Quem te ama verdadeiramente, quem te conhece, tá vendo. Tá vendo. Você pode até tentar esconder de você mesmo, mas do outro não dá. Então, é um convite que eu gostei muito do que o Marcos falou, porque é um convite que eu faço para vocês também. Se tem uma relação amorosa, verdadeira, um grande amigo, uma grande amiga, um grande companheiro, pô, senta junto e abre esse campo, assim, de, sabe, 5 minutos sem perder a amizade? Fala, mano, pode dar pitaco, julgamento que você achar da minha vida. Por quê? Porque existe um mestre interior que escuta aquilo, analisa aquilo, ou valida, ou fala, é brisa do meu amigo, e tá tudo bem. Então, existe esse crivo interno. Porque estamos aqui, né? Se estamos aqui dispostos a se conhecer. E aí tem uma pergunta também, que é tipo assim, tu tá disposto a olhar mesmo? Essa é uma pergunta também que a gente tem que se fazer, porque quando a gente começa a se abrir, a gente vê que tem muita sombra dentro, que tem muita maldade, que tem muito abusador, que tem muita mentira, que tem muito egoísmo, que tem muita luxúria. E a gente tem que olhar para isso mesmo e entender que existe. E aí, a partir de educar essa parte interna e transmutar alquimicamente esse aspecto. Então, gente, acho que vamos encerrando por aqui. Gratidão por essa sexta-feira maravilhosa de troca sobre autoconhecimento, espiritualidade, expansão da consciência. Eunice, querida amiga, gratidão. A Diana, super prazer, gratidão. Afonso, bom revelo. Dia 11 vou lá no TEL, hein? Vamos lá no TEL dia 11, se tiver 11 de agosto. Vou passar uma semaninha na casa da Ellen e acho que vou lá no TEL também. Henrique, gratidão. Camilo. Oi? Dia 11 é aniversário do Theo e dia 1º é meu aniversário, 1º de agosto. Dia 31 é a cerimônia na Ellen. Eu vou 31 na cerimônia na Ellen e dia 11 no Theo. Que o Theo do dia 31 vai ser o Theo na Ellen. Theo e a Renata na Ellen. Eu vou tentar estar lá no dia 31, mas não tenho certeza se eu vou conseguir. Mas no dia 11 eu vou estar com certeza. Então, nos vemos. Camila, gratidão. Lucas, gratidão. Marcos, gratidão. Bianca, gratidão. Tamo junto, galera. Valeu, valeu, valeu. Beijo, beijo, beijo.